A TV Serra trabalha diariamente para levar até você muita informação, reportagens e entrevistas diariamente. A gente quer te mostrar o que acontece em Farroupilha. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Boa noite a todos. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 15 vereadores nesta sessão com ordem do dia 9 de junho de 2025. Em aprovação, as atas número 4.452, de 10 do 3 de 25, 4.453, de 11 do 3 de 25. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito ao vereador Davi André de Almeida, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, demais pessoas que estão conosco aqui na casa, a imprensa. Expediente do dia 9/6/2025. Pedidos de informações. Número 44/2025, da vereadora Fran Bonassi. Solicita informações sobre a Conferência Municipal da Saúde. Número 45/2025, da vereadora Fernanda Correa. Solicita informações sobre encaminhamento a pessoas com transtorno do espectro autista. Número 46/2025, da vereadora Fernanda Correa. Solicita informações sobre veículos estacionados ao lado do palco multiuso. Indicações de projetos de lei. Número 19/2025, da vereadora Fernanda Correa. Denominação para Unidade Básica de Saúde. Número 20/2025, do vereador Darlan de Jesus. Inclusão no calendário de eventos, o evento Motogrupo Os Graxa da Serra. Número 21/2025, da vereadora Fran Bonassi. Prioridade no atendimento nos serviços públicos. Número 22/2025, da vereadora Fran Bonassi e outros. Dispõe sobre a gratuidade de estacionamento. Número 23/2025, do vereador Silonei Monteiro, aplicação da Lei Federal número 1459. Só retificando aqui, presidente, número 22/2025, esse outros aqui é o vereador Davi André de Almeida. Então, só para deixar registrado aqui que colocam e outros, né? Então, vereador Silo, quem mais? Eu acho que seria bom citar todos, né? Vereador Darlan, vereador Silo, vereador Davi, vereador Juliano, vereador Fernando, vereador Roque, enfim, quase a casa toda, né? Pedido de providências. Número 90/2025, do vereador Darlan de Jesus. Solicita a instalação de redutores de velocidade. Número 91/2025, da vereadora Fran Bonassi. Solicita limpeza de terreno. Número 92/2025, da vereadora Fran Bonassi. Solicita a recolocação do banco em paradas de ônibus. Número 93/2025, da vereadora Fran Bonassi. Solicita colocação de containers. Número 94/2025, da vereadora Fernanda Correa. Solicita melhorias em paradas de ônibus. Número 95/2025, da vereadora Fernanda Correa. Solicita conserto de rua. Recebemos do Executivo resposta aos pedidos de informação. Número 36, do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, parecer referente à tomada de contas do Executivo Municipal, exercício de 2021. Serei, senhor presidente. Obrigado, vereador Joel. Quero aqui cumprimentar a todos que aqui nos... desculpa, é que eu chamei o Joel e aí eu confundi. Então, agradeço ao vereador Davi pela sua leitura.
Também quero aqui agradecer a presença de todos, a Silvia Rossi, presidente da Liga de Combate ao Câncer, e a Aline, e a todos que aqui nos acompanham. Também quero fazer uma referência ao Adamati, que nos leva a todos os lares do nosso município e da região, através da TV Serra, e hoje também representando a Rádio Miriam de Farroupilha. Passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido União Brasil para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Fernanda Correia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, novamente a todos aqui presentes, a imprensa, servidores da casa e os que nos acompanham pela internet. Hoje, na verdade, eu vou usar a tribuna porque eu quero compartilhar um pouco com vocês a experiência que eu tive nesse final de semana, que foi participar de um evento chamado Defesa Lilás, que é um programa de capacitação para mulheres atuarem na política. E esse tipo de evento ele é sempre inspirador, porque participar de espaços onde a troca de experiência e conhecimento nos fortalece e nos encoraja a assumir papéis de lideranças tão necessários hoje nos nossos dias atuais. Esse programa, ele tem como objetivo estimular a criação colaborativa de propostas legislativas, programas de governo e projetos especiais voltados para a segurança e qualidade de vida das mulheres, incluindo iniciativas essenciais para prevenir a violência de gênero. Nós, mulheres, sabemos das adversidades que enfrentamos diariamente. Muitas vezes, quando estamos na linha de frente, somos subestimadas, como se nossa capacidade fosse limitada. No entanto, iniciativas como esse programa reforçam que nós plenamente somos capazes de liderar, transformar e superar desafios. A cada evento, e já é o terceiro que eu tenho a oportunidade de participar, eu fico impressionada, gente, com a qualidade das discussões e com a troca, né, a riqueza da experiência que é trazido para dentro das discussões. Os temas debatidos como orçamento público, políticas de inclusão, controle social e estratégias para superar os desafios enfrentados pelas mulheres na política foram importantíssimos. No entanto, teve algo que me marcou bastante nesse evento, e eu acredito que não foi só para mim, mas para todas as mulheres que estavam participando. Foi uma reflexão sobre os números que ainda revelam o abismo da representatividade feminina na política aqui no nosso país. Nas eleições agora de 2024, no Brasil, apenas 13% das prefeituras foram ocupadas por mulheres. E nas câmaras municipais, colegas vereadoras, somos apenas 18% das vereadoras eleitas. Baixíssimo, né? O número. Esses dados nos mostram que, mesmo com avanços pontuais, a desigualdade de gênero na política brasileira ainda é alarmante, o que evidencia o quanto ainda nós precisamos avançar. E, colegas, eu quero dizer que nós sabemos que isso não é o reflexo da falta de competência ou de vontade de nós mulheres. Pelo contrário. Como eu disse anteriormente, as mulheres enfrentam desafios diários, preconceitos históricos e barreiras institucionais que muitas vezes nos colocam em posições subestimadas. Ainda há quem acredite que não somos capazes de liderar, de comandar ou de decidir. Então, eu posso dizer que essa capacitação que eu estive participando é um lembrete poderoso de que essas barreiras precisam, sim, ser rompidas. E sempre me mostra que, quando as mulheres têm acesso
à formação política, à troca de experiência e ao suporte de redes colaborativas, conseguimos transformar não apenas as nossas próprias trajetórias, mas também a realidade de quem está ao nosso redor. O programa Defesa Lilás reafirma a importância de nós continuarmos lutando por espaço e reconhecimento, inspirando outras mulheres a fazerem o mesmo, buscando construir, sim, um futuro mais justo, igualitário e representativo. Outra coisa que eu quero falar aqui, que eu não posso deixar passar batido, porque eu acredito que é uma pauta que está em evidência, não só eu recebo, mas eu acredito que os demais colegas vereadores também recebem, é a questão da água. Eu tenho recebido alguns questionamentos, ligações, mensagens, até mesmo lá no meu trabalho, chega pessoas querendo questionar como que está sendo, né, essa questão do termo de aditivo, questionando sobre a tarifa, valores, todas as questões que são demandas que chegam a esta casa e eu acredito, como eu disse, nenhum vereador está livre, né, porque deve estar recebendo também. E, mediante todas as nossas reuniões que nós já tivemos do GT de Trabalho, as conversas com as entidades, eu tomei a liberdade e estive também lendo algumas atas da legislatura passada e de legislaturas anteriores, onde esse assunto foi muito debatido, e ele foi prorrogado agora para essa legislatura para a gente tomar uma decisão, se assina ou não assina o termo de aditivo. Então, eu trago aqui para vocês uma fala do nosso vice-prefeito, ex-colega vereador dessa casa, que muito defendeu também a água, né? E lá em 2017, o Dr. Thiago, ele já dizia que não existia tratamento de esgoto e que saía diretamente da casa para o córrego, trazendo doenças para as pessoas, além do prejuízo grande em relação ao meio ambiente. E mais. Então, eu me preocupo muito, porque hoje a cidade de Farroupilha não tem uma gota de esgoto tratado. Em 2017 ele falava isso. Estamos em 2025 e nada mudou. Tá? E ele continuava. E isso é falado, foi comentado já pelo próprio prefeito municipal da cidade da época, que também mostra preocupação com relação ao tratamento de esgoto, uma vez que compete à Corsã realizar esse tratamento. E a Corsã é uma autarquia do Estado. Em alguns municípios, como Caxias do Sul nós estivemos visitando o SAMAI, eu, o colega vereador Pastor Davi, o colega vereador Darlan de Jesus, a gente viu como que funciona lá, até mesmo com outras entidades, a associação, está aqui o seu Verona, que esteve acompanhando nós nessa visita. Caxias do Sul é uma referência, não só aqui no estado, mas no Brasil, pelo tratamento da água e do esgoto. E o Dr. Thiago continuava. Em alguns municípios, como Caxias do Sul, Porto Alegre, Pelotas, Santana do Livramento, entre outras cidades, que não é a Corsã que faz esse trabalho, e sim empresas municipais, ou seja, a água foi municipalizada. Esse valor que pagamos aqui da água, o município usa e faz o saneamento de esgoto. Enfim, a fala do ex-vereador, hoje nosso vice-prefeito, ele dizia claramente em todos os seus discursos que sabia o grande potencial de doenças que essa água podia trazer. E dizia mais, que havia conversado com médicos sanitaristas, está em ata isso, de postos de saúde, que mostravam a preocupação intensa com a relação à giardíase, infecção intestinal. Os animais também estariam contaminados
E isso mostra, em parte, uma péssima qualidade da nossa água. E ele continuava nas suas falas, né, defendendo que a nossa água deveria ser municipalizada. Ele falava que ela era tratada assim, é verdade, mas ela só era tratada depois que já foi para o lençol freático. Ou seja, que já foi para os canalizadores de água que são da Julieta e do Burati. Então, de alguma forma, essa água, em algum momento, ela recebia uma carga biológica que merece ser tratada devidamente. E o esgoto deveria ser tratado com seriedade. Eu relato isso daqui, é um breve, assim, de todas as atas que eu pude acompanhar e ler, né? E isso me faz entender e me deixar cada vez mais preocupada quando mais chega perto da decisão que nós, vereadores, temos que tomar referente à água. Por mais que nós façamos reuniões e temos esclarecimentos, ali sempre vai tendo dúvidas, porque é uma decisão que a gente não vai tomar só para nós, mas é para o futuro da nossa cidade, né? Por isso, a minha preocupação, ela acaba sendo cada vez maior, porque de lá para cá, se a gente for ver, nada mudou. A gente está com um contrato que é válido até 2033, e os problemas ainda continuam. O que devemos cobrar é que seja cumprido rigorosamente, e que nesse meio tempo a gente possa continuar discutindo um novo modelo de administrar a nossa água. E, principalmente, a questão do esgoto. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Fernanda. Convido o Partido Liberal, PL, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Darlan de Jesus. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, ao público presente, à imprensa, a quem nos assiste pelo YouTube. Então, assim como a vereadora Fernanda recebeu algumas demandas sobre a água, eu acredito que todos aqui já receberam em algum momento. E eu queria fazer um questionamento para o pessoal da Corsã, EGEA, os diretores, o porquê falta água sempre no bairro 1º de Maio, Industrial, Monte Pascoal e Medianeira. É um absurdo, é uma palhaçada o que vem acontecendo. Toda sexta-feira, todo sábado e todo domingo falta água nesses bairros. E se não fosse só isso, a questão da falta de água, agora nós temos também a questão da cor, né? Da cor e do cheiro. Eu até trouxe aqui, para vocês darem uma olhada, a água, a cor que ela se encontra e o cheiro. Eu tampei até para não causar um certo desconforto aqui. E eu queria fazer um desafio, né, para os diretores, se eles têm coragem de beber essa água aqui. E além disso, se eles têm coragem de dar essa água aqui para os seus familiares beberem. Isso é uma palhaçada. Para facilitar também o entendimento com a Corsã, eles estão achando que a gente é palhaço. Então, assim, acho que facilita. Quando é que eles vão parar dessa história se o manganês em excesso faz mal? Eu fiz uma pesquisa breve aqui. Problemas neurológicos, cognitivos e afeta o sistema nervoso. Quando que eles vão dar uma resposta para a sociedade quanto a isso? Fazer contrato para a gente assinar aqui e nos pressionar, isso aqui não ajuda. Então, aqui fica o meu desabafo e espero que repercute e que eles façam alguma coisa. Muito obrigado, senhor presidente. Uma parte. Uma parte é a vereadora Glaci. Colegas vereadores, colegas vereadoras, as pessoas que aqui nos assistem, as pessoas que nos assistem através das redes sociais, o Leandro Damati, então, que está nos levando para todas as pessoas de casa, então, o que está acontecendo aqui na Câmara de Vereadores nessa noite. Eu gostaria de fazer das suas palavras, Darlan, a minha, porque a gente paga a nossa água em dia, se paga todas as nossas contas em dia, né? O que mais o ser humano faz hoje é pagar impostos, né? E aí, quando tem que vir a água de qualidade para nós, vem da cor que o Darlan nos mostrou essa noite. Todas as vezes que falta água, quando a água é retomada para as torneiras, acaba vindo dessa cor. Na semana passada, na nossa escola, era desumano da forma que a água vinha nas torneiras.
Aí eu faço a mesma pergunta que o Darlan fez. Será que essas pessoas teriam coragem de tomar essa água aí? Então, assim, fica a minha indignação também, Darlan, assim como a sua. Muito obrigado, presidente. Vereadores, convido o Partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Progressista, PP, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Clemente Valandro. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadoras, autoridades aqui presentes, imprensa, funcionários da casa, comunidade que nos acompanha, muito boa noite. Eu pediria para o Rose lá que colocasse a primeira foto. Eu gostaria que os senhores vereadores dessem uma olhada nessa foto aí. No dia 20 de maio de 1975, durante as comemorações do centenário da imigração italiana no Rio Grande do Sul, foi inaugurado em Nova Milano um monumento marcante para a nossa história. O leão alado de São Marcos, símbolo da força, fé e bravura dos imigrantes italianos que aqui chegaram. Ao redor dele foram colocadas 7 pedras, representando as 7 províncias ou etnias italianas que deram origem às famílias que colonizaram a nossa região. Pode colocar a segunda foto lá. Em cada uma dessas pedras, uma placa de bronze indicava a procedência dos imigrantes, eternizando ali uma homenagem à diversidade e à riqueza cultural que ajudaram a formar nossa identidade. Agora eu vou mostrar uma outra foto lá. Infelizmente, em algum momento de uma gestão anterior, essas pedras foram removidas sem justificativa e acabaram sendo abandonadas à beira da mata. Sobrou só uma lá. A comunidade chegou a pensar que haviam sido roubadas, as placas também, o que gerou indignação e tristeza, pois não se tratava apenas de objetos físicos, mas de símbolos da nossa memória coletiva. Diante dessa situação, a comunidade procurou este vereador, solicitando a recolocação das pedras e das placas. Hoje, com grande satisfação, posso dizer que esse pedido foi atendido. Lá está a nova agora como ficou. Foi atendido graças às sensibilidades da atual administração municipal. Quero agradecer em especial ao senhor prefeito e também à secretária de Turismo, Cultura, Esporte, Lazer e Juventude, Marli Bortolini da Silva, que esteve diretamente envolvida nesse processo e demonstrou profundo respeito e dedicação à preservação da história e da cultura do nosso povo. Pode passar agora a próxima foto também. E também venho hoje a esta tribuna com grande orgulho e emoção para prestar uma homenagem que me toca de maneira muito especial. Ontem, 8 de junho, foi celebrado o Dia do Citricultor, uma data que homenageia aqueles que com trabalho incansável e amor pela terra cultivam os frutos que alimentam nossas famílias e movimentam a economia do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Falo aqui não apenas como vereador, mas como citricultor. Sei bem o que é viver o dia a dia no campo. Sei o que é enfrentar a geada, a estiagem, a incerteza do mercado e ainda assim manter a esperança plantada junto com cada muda que colocamos na terra. Ser citricultor é um ato de fé. É acreditar que mesmo diante das dificuldades,
a terra vai retribuir o cuidado. É levantar cedo, cuidar do pomar, lidar com as pragas, com os custos crescentes e seguir firme, porque sabemos que o fruto do nosso trabalho é nobre. Aqui em nossa região temos produtores dedicados que fazem da citricultura um verdadeiro exemplo de superação e compromisso com a qualidade. Famílias inteiras vivem dessa atividade, muitas passando o conhecimento de geração em geração. E isso precisa ser valorizado, não apenas com palavras, mas com ações. Como representante do povo e como homem do campo, reafirmo hoje meu compromisso com os produtores rurais, em especial com os citricultores. Precisamos continuar lutando por mais respeito com quem trabalha com a terra. A todos os colegas citricultores, deixo meu respeito, minha admiração e meus parabéns. Que esse dia seja lembrado não apenas como uma data no calendário, mas como um momento de reconhecimento àqueles que sustentam com tanto esforço uma das cadeias produtivas bastante importantes do nosso Brasil. Presidente, meu muito obrigado. Cedo uma parte ao Juliano. Uma parte ao vereador Juliano. Vereador falando importante, né? A preservação da história, da memória dos nossos patrimônios. Acho que é isso aí. Tem que cuidar. O senhor fez o resgate dessas placas. Eu queria saber se o senhor tem informação onde que foi parar a gôndola que estava no Parque da Imigração Italiana, que também é um bem, já é um patrimônio que veio de doação do governo italiano, e a última vez que eu fui lá, a gôndola não estava mais. O senhor tem informações de onde foi parar a gôndola? Sim, Juliano. A gôndola, daquele ano que foi retirado essas 7 pedras ao redor desse monumento, também foi retirado a gôndola de lá e tinha sido colocado lá embaixo no Salão de Lavamento. Mas esse ano, eu não falei da gôndola, mas também a gôndola foi recolocada de volta, restaurada, está lá no parque agora, de novo, para quem quiser ver. Oi? Foi há uns anos, no mesmo ano que foi tirado essas pedras. Não. As pedras, sim, eu tinha informações que também não afirmo, não posso te afirmar certo a gôndola, mas essas pedras foram retiradas como eu falei aqui, numa gestão passada. Não sei se tu quer que eu faça o nome, mas... Obrigado. Não sei se querem. Muito obrigado, presidente. Vereador. Obrigado, vereador Clemente. Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna a vereadora Franciele Bonassi. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, ao público que nos prestigia essa noite, ao pessoal também que nos assiste de casa, funcionários da casa. Eu vou começar hoje agradecendo aos funcionários da casa aqui, porque foram arrumar o meu computador na sexta-feira, e daí hoje meu computador não funcionou mais, mas prontamente a casa conseguiu me auxiliar ali com um computador reserva, mas quero deixar aqui também que eu estou sem ferramenta de trabalho para fazer o meu trabalho enquanto vereadora. Hoje eu quero falar sobre um projeto muito legal, muito importante, que é Por Quem Cuida de Quem Cuida. É um projeto que eu protocolei como indicação, o projeto de indicação de número 21 de 2025, que é para dar prioridade aos cuidadores, pais, mães, enfim, avós, quem quer que seja a cuidadora ou o cuidador de crianças atípicas. Isso porque ainda hoje a gente sabe que muitas mães, muitos pais, muitos cuidadores vivem realidades invisíveis na sociedade, silenciadas no meio da correria e também por longas esperas de atendimento, na solidão de todos os dias, de alguém que depende da pessoa integralmente. E eu apresento hoje aqui nessa tribuna com o coração com esperança, assim, porque
uma proposta que nasce, na verdade, do pedido de muitas mães, de um grupo que eu faço parte, de famílias atípicas, e já foi falado inúmeras vezes ali naquele grupo, da necessidade de realmente de ter uma prioridade para as mães, para os pais, para os cuidadores, enfim, nos atendimentos. E são as pessoas que param as suas vidas, muitas vezes, por amor, por cuidado, por realmente entender qual que é a sua responsabilidade na vida dos seus filhos. Esse projeto, na verdade, ele já foi aprovado na Câmara Federal, é o projeto 3124 de 2023. Ele foi uma proposição, inclusive, de um deputado do PDT, o Pompeu de Matos, e eu estou encaminhando, então, para o prefeito, para que ele olhe com carinho, né, e entenda que essa é uma necessidade também da nossa cidade e que a gente precisa pensar, olhar, né, para essas pessoas de uma forma mais sensível. Porque quem cuida de uma criança com deficiência, com um transtorno, com uma síndrome rara, sabe que muitas vezes essas pessoas abrem mão dos seus empregos, abrem mão de vida social, abrem mão de planos que fazem nas suas vidas e até da própria saúde física e mental. Essas pessoas muitas vezes não têm descanso, não têm pausa e não têm opção. Elas cuidam, elas lutam, elas sustentam o cotidiano com uma força que desafia até as palavras. E o mínimo, né, que a gente pode fazer, que o poder público pode fazer, é reconhecer essa luta, a luta dessas pessoas. Dar prioridade no atendimento não é um privilégio, é uma reparação mínima a uma desigualdade que essas famílias vivem todos os dias. Não é um projeto de papel, é um projeto de vida. Esse projeto diz: ninguém mais vai ter que escolher entre uma fila no posto e o colapso de uma crise em casa. Que a cidade de Farroupilha reconheça quem cuida como um agente essencial da dignidade humana. E eu repito aqui que eu ouvi de muitas famílias e muitas mães pedindo em relação a isso, porque realmente às vezes é um pedido de socorro, assim, de por favor me ajude. E a gente então protocolou esse projeto para, né, como indicação, para ver se volta a esta casa como projeto de lei. E essa indicação também carrega um agradecimento a essas pessoas, porque a gente sabe que nada seria possível na vida daqueles que são cuidados se não tivessem essa pessoa que está cuidando. E esse é mais um dos nossos compromissos, então, com as famílias atípicas. Quando a gente cuida de quem cuida, a cidade inteira floresce. Então, eu quero deixar aqui, né, a minha manifestação dessa indicação, o meu pedido também ao prefeito, que pense com carinho, porque esse projeto é muito importante. Também quero falar de um assunto que os meus colegas falaram aqui na tribuna, a Fernanda e o Darlan, que é sobre a água. Eu acho que é muito importante que todos nós, né, o trabalho que vem sendo desenvolvido ali no GT, na liderança do pastor Davi, do Roque, ali do Joel, mas a gente entende também que a gente precisa se posicionar e não é só de discurso que a gente vai viver. A gente precisa, na prática, depois manter os nossos discursos. A gente precisa, realmente, o que a gente falar aqui, a gente cumprir depois, né? Não adianta só a gente vir falar, não, esse contrato não está legal, e depois votar a favor do projeto se vir como está. Então, com um sentimento de preocupação e responsabilidade, porque assim, a gente vai votar um projeto para 37 anos. É muita responsabilidade. É algo que essa culpa não sei se eu quero carregar. Então, realmente, a gente tem que pensar muito bem, a gente tem que refletir o trabalho que tem sido feito no GT, é importantíssimo. A gente ouviu, né, muitas entidades, muitas pessoas, mas também na última reunião, eu fiquei um pouco entristecida, assim, porque ouvir ali da AGESAN que esse contrato já tinha sido, né, visto por eles, enfim, encaminhado ao poder público, me deu uma sensação de que a gente está fazendo um trabalho em vão. Não sei se é também esse sentimento dos meus colegas, mas é o meu sentimento, que o nosso trabalho até aqui tem sido em vão, porque
Se é um contrato que está pronto, se é um contrato que vai vir para essa casa de forma com que a gente não pode sequer contribuir, pedir para fazer alterações, eu vou votar contra. Eu quero deixar aqui já o meu voto aberto para a comunidade. Porque se não interessa o que as pessoas pensam, não interessa o que as entidades, que são as representantes, né, desta causa também, pensam, não importa, então o que a gente está fazendo aqui enquanto vereadores eu acho que não é certo. Então, quero deixar aqui a minha manifestação, que o meu voto vai ser contrário, se continuar da forma como está, mas se for de forma diferente, se as pessoas forem ouvidas, se essa Câmara, se essa casa que é tão importante e representativa for ouvida e a gente puder, né, dar as nossas contribuições, puder colocar o que realmente a gente pensa, aí a gente vai debater e o voto vai ser diferente. Mas a gente sabe que existem problemas estruturais e históricos aqui na cidade. E o da Vila Esperança é uma delas. A gente foi lá, fez uma visita lá. Eu já tinha ido em outro momento, em janeiro ainda deste ano. E hoje o Atílio, que é o presidente, me manda novamente mensagens dizendo: Fran, por favor, fala que a gente não tem retorno nenhum, né, da Secretaria de Obras em relação a isso. O que vai acontecer aqui sobre o esgoto ou sobre os canos, que eles têm muita questão de esgoto a céu aberto lá. E a gente sabe que isso impacta diretamente na vida das pessoas que ali estão. Tem muitas crianças, tem muitos adultos, né, adolescentes, e a gente precisa realmente pensar sobre isso. E, nesse sentido, eu quero pedir ao líder de governo, o pastor Davi, que peça ao secretário Paim novamente. Eu sei que já foi solicitado, eu também já fiz algumas solicitações em relação à vila. Neste caso, ainda não foi dado um parecer, né, para os moradores do que vai ser feito lá. Então, deixa eu ver aqui. Portanto, na verdade, hoje a minha manifestação é essa. Eu queria deixar dito aqui algumas coisas em relação ao projeto que eu vou apresentar, também a água, e dizer que nunca e não será e nunca pode ser um cheque em branco, né? Nós somos responsáveis pelo futuro da nossa cidade, pelo futuro da água, que é o bem maior da nossa vida, e a gente tem que votar realmente com muita responsabilidade, muita convicção, e entender o que realmente as pessoas querem, o que a comunidade precisa e o que essa empresa vai poder, então, nos oferecer ali na frente. Obrigado, senhor presidente. Uma parte ao vereador Roque. Uma parte ao vereador Roque Severino. Obrigado pela parte e parabéns pela abordagem do tema da água. Realmente nós vamos ter aqui muitas surpresas, com certeza. Por quê? Primeiro que eu acho que vai surpreender a maioria da forma com que vai vir o projeto para cá. Não vai vir um contrato para a gente fazer emenda no contrato. Isso não existe, né? Vai vir um projeto de lei para aprovar o contrato que vai estar em anexo. Então, o que eu sugiro aqui para os vereadores da base, principalmente, liderança de governo e tal, é que lá venha construído esse contrato. Porque aqui vai votar a favor ou vai votar contra. Ninguém vai fazer emenda aqui em contrato. Então, é importante entender essa situação, porque vai ter um contrato firmado entre a empresa e a prefeitura, e vai mandar para cá para nós aprovar ou não o contrato. Aí a GESAM disse que nós podemos, só para concluir, senhor presidente, disse que nós podemos jogar tudo lá para o anexo 6º, mas um anexo, ele não é parte integrante fidedigna do projeto, do contrato, porque senão ele viria todo no contrato. Então, eu quero só fazer esse alerta para não se iludirem que a gente vai fazer emenda em contrato aqui na Câmara. Era isso, obrigado. Obrigado, vereador. Convido o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Juliano Baumgartner. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, bom, eu não queria falar mais sobre esse assunto, acho que tinha cessado terça, mas alguns argumentos que me chegaram hoje me causaram preocupação. Semana passada teve a votação, discussão e reprovação de um projeto da autoria deste vereador, da vereadora Fran, da vereadora Fernanda, do vereador Roque, que tratava sobre a questão
da empresa disponibilizar horários de ônibus em 3 paradas por bairro e em 3 locais do centro. E eu ouvi algo hoje que eu fiquei estarrecido, que o projeto ia onerar a empresa, que ia aumentar a tarifa de ônibus porque tinha que colocar soldas, tinha que colocar estruturas metálicas para fixar um adesivo, Verônica. Mas eu fico mais assustado que é o seguinte, o artigo 3º do projeto dizia o seguinte: as placas deverão ser colocadas em locais visíveis e de fácil acesso aos passageiros nas paradas de ônibus já existentes, respeitando as normas de segurança e acessibilidade. O tamanho mínimo das placas será de 21 centímetros por 29,7, o tamanho de uma folha A4, podendo ser um adesivo ou um material resistente à umidade. Aí a pergunta, onde que aqui diz que o que precisa colocar uma estrutura de ferro para fixar um adesivo? Onde que diz isso? Fica uma reflexão, os vereadores precisam fazer o tema de casa, que é pelo menos ler os projetos. Tem que ler. Sem ler não consegue entender. Ou se não entende, tem dúvidas, pode questionar, que a gente está aí para responder. Porque, olha, eu fiquei abismado quando eu vi isso. Que eu fiquei preocupado. Eu disse, nossa senhora, como pode não compreender algo tão simples? Isso aqui se chama 2 palavrinhas: leitura e interpretação de texto. Preocupante. Bom, passado isso, eu quero falar de algo positivo, algo bom. Então, tem aqui na minha mão uma emenda parlamentar de R$400 mil, que foi destinada pelo deputado Heitor Chu, do PSB, nosso parceiro do mandato, que atendeu um pedido nosso da bancada, um pedido do vereador Roque, do vereador Juliano, de toda a cidade, articulada pelo assessor do seu gabinete, o ex-prefeito Pedroso. E hoje quem me fez a entrega de forma gentil, que foi lá participar e acompanhar o nosso suplente vereador Wildo Pegoraro. E que bom, estamos trazendo R$400 mil para trabalhar com políticas públicas de educação ambiental. Então, estamos aguardando também uma agenda com o prefeito para fazer a entrega e tratar outras pautas. Mas veja só, um recurso bem importante que vai trazer, sem sombra de dúvidas, algumas questões que precisam ser debatidas, mas também precisam ser colocadas na prática. Tendo em vista que o problema do meio ambiente ele é recorrente, ele não vai ser uma coisa que vai se resolver da noite para o dia, muito pelo contrário, nós estamos nem engatinhando, nós estamos longe ainda, porque tem muitos problemas enquanto sociedade. Tivemos uma semana do meio ambiente com algumas atividades, mas que precisam ser mais incrementadas e dar um pouquinho mais de conexão com a sociedade em loco, para que as pessoas compreendam, para que as pessoas saibam fazer o básico, ajudar. Porque cuidar do meio ambiente não é só uma obrigação de um ou de outro, é de todos. Afinal, todos nós vivemos, e hoje negar ou não ver que tudo que nós estamos passando, principalmente nas questões do descontrole de temperaturas, na oscilação, nas condições climáticas, é fruto sim de poluição, do excesso. Então a gente precisa, e toda vez que eu lembro disso, não tem como não citar o aterro sanitário. O aterro sanitário, tranquilamente, 80% do que está sendo enterrado lá poderia estar sendo gerado renda, fonte, e não sendo aterrado. Até porque em breve a gente vai ter um problema lá com a questão de falta de células. Então é necessário não somente o debate, não somente o discurso, mas ações na prática. Bom, então esse é o meu manifesto sobre a emenda e sobre a sua justificativa. Eu queria fazer algumas indagações, alguns questionamentos acerca da defesa civil. E essas indagações, elas não têm o caráter de apontar o dedo a A, ou B ou C. Elas têm um caráter de reflexão para tentar achar soluções. Na semana que se passou, mais preciso de quarta para quinta, nós tivemos uma chuva torrencial na madrugada, onde que
Em específico, uma casa foi alagada, a moradora lá do bairro São Luís, hoje que tem um problema lá que tem que fazer a abertura da via, trocar a tubulação. Inclusive, hoje falava com o secretário Matheus, e eles que estão vendo, analisando, ver que forma para viabilizar. E a moradora me relatou que por inúmeras vezes ela tentou contato com a Defesa Civil no meio da chuvarada. E nenhuma vez o telefone da Defesa Civil foi atendido. Pois bem, a gente sabe que o gabinete da Defesa Civil ele é constituído de forma voluntária. E a gente sabe também as limitações. Mas eu acredito que seja necessário que tenha uma pessoa responsável pelo gabinete da Defesa Civil que receba uma remuneração e fique de fato 24 horas. Não pode simplesmente pegar, ligou, atende quando quer ou quando pode, etc. Não, se é Defesa Civil, logo o civil liga, tem que ter a defesa. E eu sei que tem um equipamento que é um sugador, que inclusive em maio do ano passado, quando deu a chuvarada, ele foi usado. E a cidadã me disse o seguinte: não, ano passado nós tivemos esse mesmo problema de alagamento e foi me cedido emprestado um sugador e veio e resolveu o problema da minha casa. E nessa vez ela não conseguiu nem o contato para ter um empréstimo do sugador. É só passar lá na frente da casa dela, vai ver que tem móveis empilhados. Aliás, entulho. Aquilo não é mais móveis, foram de fato destruídos pela água. E eu fico o questionamento. O que o município está fazendo? Ah, mas tem a Defesa Civil. E eu lembro de um episódio, lá no bairro Nova Vicença, onde houve, pós o rompimento da galeria, que hoje está sendo consertada, recurso que nós buscamos junto ao governo federal, que tinha que interditar a casa quando rompeu um tubo embaixo de uma moradia. Foi chamado aquela vez a Defesa Civil, e aí o engenheiro da época foi lá, não sabia o que fazer. No fim, quem mandou as pessoas saírem da casa fui eu, que podia ter o risco de queda. Então é preciso profissionalização da Defesa Civil. Não pode ser tratado com um orçamento pífio, pequeno e sem ações efetivas. E quando a moradora me relatou, eu fiquei pasmo, porque eu disse, tá, mas afinal, o que se acontece? Então fica uma reflexão sobre a Defesa Civil. O que o município quer? Uma Defesa Civil forte e robusta para atender de fato os anseios da comunidade quando precisa, ou quando der, vai. Eu entendo a condição de um dos representantes, mas eu acho que isso aqui o executivo tem que assumir. Tem que assumir, tem que botar uma pessoa responsável e tem que estar lá num lugar de fácil acesso aos equipamentos, precisa estar de fato um caminhão, máquinas para o quê? Para uma emergência. Não pode fazer todo o circuito, toda a volta, porque o que vai acontecer? Vai dar em nada. Isso é de uma parte para o vereador Darlan. Uma parte é o vereador Darlan de Jesus. Quero dizer que concordo contigo, Juliano. É exatamente isso. E vale salientar também que o coordenador da Defesa Civil atual é o mesmo de várias gestões. Então, não é uma questão de governo A, governo B, governo C. Esse é um problema de fato que a nossa sociedade está enfrentando e a gente precisa poder mudar essas coisas. Concordo que precisa ter um cargo remunerado para ficar 24 horas. Não tem como alguém trabalhar num setor tão importante e atender o telefone quando bem quer. Não tem como. Sobre esse sugador, é uma pneumática, né? Ótimo. Então, nós trabalhamos com ela no passado, sim. E é extremamente importante. E é bom também, tá entrando algumas emendas, né, parlamentares para a Defesa Civil. É importante, então, indicar que seja adquirido mais. Então, que tenhamos aí 5, 10, é melhor ter esses equipamentos guardados, para concluir, senhor presidente, do que precisar e não ter. Era isso. Importante, né? E, de fato, o Executivo tem que assumir as rédeas. É a Defesa Civil do município. Bom, o último assunto que eu quero falar é um assunto que há muito tempo eu venho trabalhando e venho fazer cobranças. E quando eu resolvi colocar meu nome à disposição na outra eleição para concorrer e nessa última, sempre que eu estive em contato com apoiadores ou com pessoas na rua, e talvez o meu comportamento, às vezes, num tom mais enérgico, me condiciona
ter algumas ações diferentes, algumas ações que talvez alguns não concordem, mas, de fato, eu as farei. Na sexta-feira, eu participei do programa da Rádio Espaço, Fim de Expediente, e o Rogério me questionou como é que estava o andamento da Universidade Federal. E eu disse, não, a gente fez um painel no dia 29 de abril, não, está tudo programado, segundo semestre de 2026, etc, etc. Pois bem, no sábado, eu fui surpreendido negativamente com uma matéria do Jornal Pioneiro, e hoje foi reproduzida na RBS TV, onde que restrições orçamentárias impactam a instalação do campus da URGS em Caxias. E eu vou falar bem claro, não importa qual governo que for. Se eu não concordar, eu vou cobrar. E o governo está errado. Eu não vou passar pano para o governo. A desorganização, a falta de comprometimento, nesse sentido, onde que houve uma restrição no repasse das verbas às universidades, coloca em xeque e nos causa espanto, nos causa um certo receio em relação ao campus da URGS. Porque é um sonho de décadas, um sonho da região, um sonho que mobilizou toda a comunidade. E a gente viu, a gente fez um movimento regional, onde que não se olhou para o umbigo, onde não se olhou para partido, onde não se olhou para a sede buscando o bem coletivo. E eu lamento que esse fato que aconteceu possa prejudicar e possa atrasar a vinda, o funcionamento do campus da Universidade Federal da URGS em Caxias, 10 quilômetros de Farroupilha. Se for ver, é praticamente na divisa. Então eu quero lamentar e dizer que o governo federal nós estaremos cobrando que não importa quem estiver no poder, tem que fazer as coisas certas, tem que fazer as coisas acontecer, porque é assim que funciona. Não dá para ficar calado. Eu conversava hoje pela manhã com a deputada Denise Pessoa, que foi a timoneira em Brasília, e ela me disse que essa semana provavelmente terá agenda no MEC para tratar. Mas eu lamento. A gente deu 10 passos para frente e hoje nós voltamos 5, 6. Porque um sonho, ele foi construído de muito tempo. E ele não pode esmorecer, não pode acabar assim. Não pode ser uma região prejudicada por uma falta de organização. E volto a dizer, não me interessa quem que é o presidente, quem que é o vice, qual que é o partido que está lá. O que eu não concordar, eu vou cobrar. Eu vou cobrar, está errado, está errado. Então, eu lamento e digo aqui, nós estaremos vigilantes, nós estaremos acompanhando todos os debates, todas as movimentações, e se precisar ir cobrar lá em Brasília, nós vamos cobrar. Não interessa quem for o agente. Porque não pode ficar para trás um projeto importante para uma região, um projeto educacional, um projeto de desenvolvimento da região como um todo, não somente econômica. Porque eu acho que o desenvolvimento econômico ele é salutar, ele é importante. Mas a gente tem que pensar também no desenvolvimento intelectual, na capacitação, na conscientização, na formação, no discernimento das pessoas que poderão utilizar. Então, fico aqui, meu descontentamento bem claro. Nós estamos de olho, governo federal, e nós vamos cobrar. Não interessa quem for o presidente, o vice, não interessa. Volto a dizer. Porque faz parte da minha personalidade, da minha formação, da minha vivência. O que eu não concordo, eu me manifesto. Pode ser que alguns não gostem, o problema é que quem não gostou. Eu vou seguir minhas convicções, que foram as mesmas convicções que me levaram a 2 vezes um assento nesse parlamento. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Está encerrado o espaço destinado ao grande expediente. Quero aqui aproveitar e cumprimentar o Caleb, o Diego, o Verona, também o Marcelo, representando aqui o Poder Executivo, e o Ramiro, que está aqui galgando e vendo como é que vai funcionar para logo, logo estar inserido nesse contexto todo. A
Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.